Bom, a TV Gazeta exibe, durante essa semana, uma série de reportagens sobre a relação entre a imprensa brasileira e os clubes de futebol. Daqui no nosso país, né? Claro. Ontem, nós mostramos que, no passado, o relacionamento mais humano entre as partes permitia diferentes abordagens pelos veículos de imprensa, o que resultava em um conteúdo exclusivo para o próprio torcedor. No episódio de hoje, a gente vai mostrar para vocês quando essa relação passou a ser mais distante e as implicações que esse modelo adotado atualmente, inspirado na Europa, podem trazer e tem trazido para a nossa realidade. Vamos ver. A liberdade total que a imprensa tinha de entrevistar a qualquer um a hora que bem entendesse, inclusive na saída do banho, começou a mudar na época da cogestão Palmeiras-Parmalat. Mais precisamente no ano de 1997, com Luiz Felipe Scolari como treinador e Acas Felleger como assessor de imprensa. Assessoria de imprensa full time, o dia inteiro, profissionalmente, aí sim foi comigo no Palmeiras, contratado pela Parmalat. E aí a gente instituiu o banner, era só uma marca esportiva, era Reebok, a Parmalat e o símbolo do Palmeiras. Fechei a porta do vestiário, criei uma sala para entrevista coletiva, uma saída dos atletas, onde não tinha os conselheiros, só estavam os jornalistas esperando a saída dos atletas para poder fazer a entrevista. Não tinha sistema de som, como é hoje, sala de imprensa moderna e tal. Tinha o banner, a cadeira, o Filipão sentado ali e eu levava os jornalistas. Primeiro o técnico, até que o jornalista estava no banho, aí eu falava assim, você vai para a coletiva. Fez o gol da vitória, fez assim, é algo realmente muito importante, que é o personagem do jogo. Eu ouvindo os repórteres, eu já levava para a coletiva. Os demais saíam pela jornalista. Mudanças que na época causaram muita polêmica e muitas reclamações dos jornalistas que cobriam o dia a dia do Palmeiras. A reclamação maior era o seguinte, era no treino. No jogo não, porque no jogo era isso, não tem muito aqui. No treino. Reclamavam porque eles queriam essa liberdade de poder entrevistar a hora que quisesse, quem quisesse. Não era tão rígido assim, hoje só vai falar esse, não vai falar os demais. Tinha uma certa, não liberdade, mas era organizado. Logo, as mudanças chegaram a todos os clubes, que adotaram o mesmo modelo do Palmeiras. Mas, com o passar do tempo, os jornalistas foram perdendo o poder de escolha e as assessorias de imprensa passaram a impor o entrevistado de cada dia. Ao mesmo tempo, as exclusivas foram ficando cada vez mais difíceis. Em 2017, as restrições aumentaram. Santos e São Paulo agora só abrem seus centros de treinamento uma vez por semana. O Palmeiras, muitas vezes, também faz sua atividade fechada e sem entrevista coletiva. Só o Corinthians, entre os grandes paulistas, continua um pouco mais aberto. A tendência, pelo que parece, é fazer aqui no Brasil o mesmo que se faz na Europa. Uma vez por semana só, que tem a coletiva, é raro o jogador falar, sempre é o técnico que fala. E o acesso dos jornalistas é muito restrito. As pessoas aqui, elas estão acostumadas com isso. A cultura daqui é assim. É muito tranquilo. Eu acho que quando eu conto como era no Brasil, as pessoas acham até graça. O clube passa alguma informação oficial, tem essa coletiva uma vez por semana, e o jornalista não pode nem entrar com câmera lá. Se você trabalha numa televisão, é o próprio clube que passa essa imagem para a televisão. O fluxo é muito diferente. Se você acessa a página do Manchester United ou de qualquer outro clube grande, no The Guardian, ou na BBC, ou no The Telegraph, que são os jornais mais conceituados, os veículos mais conceituados, né? Porque a BBC, no caso, é TV também. Você não vê a quantidade de matérias que você via no Brasil. Se a justificativa para restringir o trabalho da imprensa vem da Europa, vem de lá também o exemplo do risco que correm os clubes brasileiros ao adotar esse modelo. Fechar demais também pode se transformar num problema. Eu sinto que é uma barreira muito grande e que o jornalista não consegue passar. E aí isso acaba gerando o quê? Muita especulação. E a continuar assim, vai acabar provocando o que acontece na Inglaterra, o surgimento dos paparazzis, cara. E é muito ruim, cara. Na Turquia, quando o Alex jogou no Fenerbahçe durante 8 anos, eu fui algumas vezes para lá, era um absurdo. A ponto de um jornal, quando o Alex foi campeão da Liga Turca, foi artilheiro, o grande capitão, o líder, um jornal alugou um apartamento vizinho, na torre próxima dele,
para fotografar um dia do Alex em casa. E a pior coisa que existe é repórter sem pauta fixa, né? Ele vai buscar outra pauta. E daí vai mexer em mais coisas. O jornalista fica sempre inquieto, né? Ele sempre quer uma notícia. Enquanto ele não acha, ele não sossega. Então, se ele sente uma notícia que isso pode dar uma grande reportagem, ele vai atrás. E isso pode fazer com que coisas que estavam guardadas venham à tona, né? A imprensa, ela é fiscalizadora, né? Ela não é parte do sistema. Ela é fiscalizadora daquele ambiente. No jornalismo esportivo, fiscalizar os atores que a gente está trabalhando. Então, os clubes de futebol, as entidades desportivas e como tem espaço para isso. É um ambiente que é muito propício para a corrupção, né? E que movimenta milhões. Eu colocaria assim, quando tem um bom divisor de águas. 1990 até 86 a Copa do Mundo, eu cobri 10. Até 86 você convivia no dia a dia com as pessoas, não tinha o menor problema. Copa de 90 começou o divisor de águas. Não por coincidência, quando o Ricardo Teixeira entrou para comandar a seleção brasileira, um número enorme de jogadores do Brasil jogavam lá fora e tal. Então eles tinham aquela coisa que eles não entendiam bem, né? Mas jogavam o jogo de lá. Então a partir de 90 fechou-se tudo. Não por acaso a corrupção aumentou muito também. Naquela época, um pouquinho antes, os clubes eles eram abertos. As pessoas iam no final do dia e davam dinheiro para os times. Precisa de alguma coisa? Claro que não é uma coisa profissional, mas assim, tipo assim, terminava o treino do Palmeiras, chegava lá, Delfino Faquinas, Zé Jimenez Lopes, o Arnaldo Tironi, pai desse aí, falava, precisa de alguma coisa? Cheque deles e davam dinheiro para os clubes. Hoje é diferente, hoje normalmente os caras tiram dinheiro dos clubes. Talvez o número de presidentes que tomaram impeachment e tal, CBF, federações, Federação Paulista de Futebol, quem tomava conta era José Hermílio de Moraes Filho. Vê hoje. E por aí vai, né? CBF era Julite Coutinho, vê agora quem é. Então, pintou Marinho, essas coisas todas. Então, eles resolveram criar uma crosta, fechando tudo, realmente, porque é mais fácil, como disse a Gabriela, para fazer esquema de corrupção. Com relação aos jogadores, eles não têm vida própria. Eles não apitam e não nada. tem história, porque antes você tem um monte... Agora você vai ver, ninguém vai guardar a coletiva de um jogador, só falam bobagem, tudo devidamente domado e tal. E se eles queriam imitar a Europa, por que não imita o que presta? Que isso aí é legal, eu não sou contra organizado. Mas tinha que ter organização, tinha que ter decência, tinha que ter marketing, porque não tem. Qual é a estratégia de marketing que tem no jogo de futebol aqui no Brasil? Zero, nenhuma. Vê quando o Barcelona joga, as assessorias, as mesmas que criam as barreiras aqui, elas não fazem nada. Quando o Barcelona joga, você tem um mapa mundial de onde vai começar o jogo em cada lugar. Ou seja, simplesmente fecharam, fizeram o esquema do clube e tal, esconder mutreta de jogador, mutreta de time, um monte de mutretas, esconderam todas as coisas, mas o que presta, não fizeram. Os times não têm marketing, não têm repercussão. Os jogadores, se andarem aqui na Avenida Paulista, ninguém sabe quem eles são. Sai aí com o time do Corinthians, por exemplo, que foi campeão do Palmeiras. Ninguém sabe quem é. Os caras ficaram um Zé Manés. Quando eles saírem do futebol, eles não vão ter o que tem hoje os jogadores. Quem será contratado como comentarista, como o Miller, por exemplo, hoje? Vê se tem alguém. Você nem sabe quem é. Vê um Vampeta, um César Sampaio, os caras que estavam toda hora na mídia, um Caio Ribeiro. Tem um bando de Zé Mané que ninguém sabe quem é. Se os caras saírem na rua, você não sabe quem é. Anda com o cara, você vai ver, não tem ninguém conhece os caras. Mas aí é problema deles. E eles, coitadinhos, eles não têm nem nível para discutir isso, né? Eles aceitaram o jogo jogado de uma cópia da Europa, de alguma coisa que teoricamente veio para organizar, mas só trouxe o que não presta, só ajudou na censura e na corrupção. O marketing, a exploração de marca do clube, coisas decentes, táticas, modernidade tática, isso aí, eles não souberam copiar. O que não presta é fácil copiar no Brasil.